como é que seja. Aqui, Luiz, o negócio não deu uma caidinha. Não, mas, Luiz, tem aqui uma pergunta, não sei se já fizeram para você, tem uma pergunta aqui do Demétrios, né? Ele fala, eu não sei se você Isso, chegou a ler, perfeito. ele tem uma prima, né? E mora nos Estados Uhum. Unidos, né? E ela está em dúvida em tomar a Pfizer, né? A vacina. O Isso. infectologista disse para ela que não é segura ainda essa vacina, né? E aí ela está nessa dúvida de tomar ou não a vacina. Ela é uma enfermeira, e aí queria de você se você pode estar tirando essa dúvida dela, né? Dando uma Não, esclarecida. perfeito. Inclusive, é uma dúvida que também é causada muito porque tem muita propaganda e desinformação ativa querendo colocar isso. O que acontece? Eu já recebi de pacientes meus mandando o vídeo de WhatsApp, infelizmente de colegas que são médicos, dizendo que a média de demorar para fazer uma vacina é de 10 anos, então essa vacina por ano ela não é uma farsa, não existe, não tem como ser feita. Então, o que acontece? Primeira coisa, nenhuma dessas vacinas que a gente está recebendo pelo coronavírus, ela começou nesse começo do ano. Primeiro, essa é a primeira pandemia por coronavírus, mas essa não é a primeira epidemia por coronavírus. A gente teve a primeira epidemia por coronavírus em 2002, que foi a SARS, que é causado que era então o SARS-CoV, e agora é SARS-CoV-1, porque esse atual é o SARS-CoV-2. Então, em 2002, você teve a epidemia da SARS, que foi na China, que foi a primeira epidemia de uma infecção causada por coronavírus em humanos, porque o coronavírus é uma família de vírus que tem muita importância veterinária. Quem tem cão e gato, por exemplo, o seu cão e gato é vacinado para coronavírus, que causa uma infecção respiratória em cães e gatos. E causa infecção em animais, em porcos, e em 2002 teve o primeiro caso de um vírus que mutou e passou para ser humano e fez uma epidemia na China em 2002. Você teve em 2010 um outro caso que também por coronavírus, uma epidemia da MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que acontece na região ali do Oriente Médio, pega os países do Golfo ali. Essa epidemia teve casos localizados em 27 países, chegou a 800 mortos, mas pôde ser contida. A MERS, os sintomas dela são parecidíssimos com os sintomas atuais da Covid, ela causa sintomas muito parecidos. O problema é que ela tem uma taxa de mortalidade de 30%. Ela é muito mais mortal. Então, você já tinha investigação do coronavírus e sabia que podia ter novas infecções. No caso da Pfizer, por exemplo, esse método que eles utilizam, que é o chamado método da vacina por RNA mensageiro, esse é um método inovador em formação de vacinas, como é o da AstraZeneca com a Oxford. Esse método, ele, na verdade, se baseia em estudos que já foram publicados desde a década de 90, o primeiro em 1990, de você usar um fragmento do material genético chamado RNA mensageiro para fazer que uma célula produza uma determinada proteína. Então, eu pego o RNA mensageiro que produz tal proteína num ser vivo, coloco na célula de outro ser vivo, e essa célula desse segundo ser vivo vai produzir aquela proteína. Começou com animais, com rato, e mostrou que funcionava. Na época, se tentava fazer isso pensando em formas de tratamento, para tratar várias doenças utilizando esse método. Visto que isso não funcionava adequadamente, porque o efeito da produção dessa proteína durava muito pouco, era degradada, mas induzia uma resposta imunológica. Então, a partir daí, começou a se pensar que poderia ser utilizada como uma plataforma para a produção de vacina. Então, há mais de 10 anos já se pesquisa uma plataforma de produção de vacinas utilizando essa técnica que a Pfizer fez a vacina, que é a técnica do mRNA mensageiro. Antes dessa pandemia agora, o Covid, você já estava tendo feito testes para o uso do RNA mensageiro, fazer vacinas para Zika, vacina para dengue, vacina para raiva e vacina para HIV. Então, essa pesquisa já vem de antes. O que acontece? Quando você começa a infecção pelo coronavírus, quando você começa o Covid, o que é que você faz? Você tem um vírus que foi sequenciado, e é importante lembrar, a China divulgou, assim que conseguiu sequenciar o vírus, isolou que era coronavírus,
sequenciou o DNA e colocou público. Você só está conseguindo fazer as vacinas hoje porque o DNA foi divulgado lá em janeiro pelas autoridades chinesas, pelas autoridades científicas chinesas divulgaram. É bom lembrar isso. As vacinas só estão surgindo hoje porque a China liberou tudo lá atrás. Liberou para qualquer pesquisador do mundo replicar esse DNA. Então, o que acontece? A Pfizer simplesmente pegou aquela plataforma que ela já vinha desenvolvendo para outros vírus e virou para desenvolver em cima do coronavírus. Lembrar que antes você vinha no passo normal da pesquisa. Quem trabalha com pesquisa sabe que você tem que correr atrás de financiamento, conseguir botar alguém no seu laboratório para treinar, ter insumos, entrar com um banco de requerimentos, porque você está competindo com outras pesquisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando surge a pandemia, simplesmente teve um investimento maciço de financiamento. O pesquisador chegava, eu preciso de tantas geladeiras, eu preciso de tantos reagentes. No dia seguinte, aquilo estava sendo entregue. Eu preciso de ter tantos auxiliares, tantos técnicos de laboratório, era entregue, para funcionar full time. Então, as empresas que estão produzindo as vacinas, elas estão trabalhando full time, com um financiamento monstruoso que acelerou isso tudo. Mas isso não surgiu do nada. Você pegou o que já vinha sendo produzido lá atrás. Eu vi uma comparação muito boa. A comparação é o seguinte: demora 10 anos, não vamos conseguir. Se fosse assim, Estados Unidos e Rússia não ganhavam a Segunda Guerra, não tinham conseguido estar na Segunda Guerra Mundial. Se fosse o mesmo passo de produção de material bélico, você perdia a guerra. Você só conseguiu ganhar a Segunda Guerra Mundial porque você virou tudo para produzir e derrotar a Alemanha nazista. Se você não tivesse feito isso, você não ganhava, mas conseguiu. E quem dissesse isso na década de 30, que não tem como, você não consegue produzir isso tudo, aí foi a mesma coisa, você virou porque tem que resolver. Depois a gente até discute a questão disso ser feito sobre o capitalismo, com isso sendo uma mercadoria e tudo mais, do que poderia ser se a saúde não fosse mercantilizada. Mas a verdade é que isso foi a prova de que o trabalho social consegue fazer. Foi o trabalho social coordenado de pesquisadores, de insumo, o trabalho coordenado de divulgação científica que conseguiu. Lembrar, por exemplo, que as revistas, elas cobram fortunas para você baixar um artigo delas, quando você tem que pesquisar. Quem faz pesquisa, fez mestrado, doutorado, sabe disso. Todos os artigos referentes à Covid-19 foram colocados gratuitos pelas grandes revistas. Lancet, New England. Covid-19 estava gratuito. Isso é a prova do que poderia ser um trabalho social. O que poderia ser a ciência numa sociedade voltada não para a mercantilização, mas pelo valor de uso, pela necessidade humana. Mas então essas vacinas não surgiram de agora. Então, quando a Pfizer agora consegue vacinar, um ano depois surgiu, isso é um efeito enorme. Você conseguir em um ano jogar uma vacina, porque em 26 de novembro de 2019 foi o primeiro caso detectado e confirmado que era uma nova infecção. E no começo de dezembro você tem essa vacina sendo feita. Isso é um feito fantástico. Isso é um feito maior do que o Neil Armstrong fincar uma bandeira na Lua. Maior. Mas ele dependeu de todo um trabalho anterior, senão não tinha sido conseguido. É bom a gente se lembrar isso. A mesma coisa a vacina da Oxford. A vacina da Oxford é um outro método que usa como vetor um vírus respiratório de macaco, é um adenovírus, que é um vírus que causa uma infecção respiratória de macaco, e que não tem casos, são raríssimos casos em humanos, que eles usam inativado com o material do coronavírus para poder induzir a imunidade. E eles já estavam fazendo testes para do coronavírus do Oriente Médio, que a deles, inclusive, já trabalhava com coronavírus. Por isso que você consegue isso, porque são fatos anteriores. E é por isso que a gente tem que lamentar o que foi a destruição, desde o golpe parlamentar, da educação e da saúde brasileira nisso. A gente regrediu. A gente regrediu nisso, no capital que a gente teria em termos de possibilidade. Então, as vacinas que saem hoje, elas são testadas, os dados são abertos para serem olhados e questionados, né? Até respondendo ao Demetrios, essa da Pfizer, a Pfizer liberou todos os protocolos delas e todos os resultados. É um documento de 96 páginas que está disponível. Foi publicado no New England Journal ontem. Que qualquer pesquisador pode ler todas as tabelas deles de como é que foram feitos os testes. E todos que questionarem, instituições científicas que questionarem, os órgãos reguladores, podem ter os dados, paciente a paciente, quem foram testados, os resultados, quem teve reação, quem não teve reação.
Então, essa questão que os negacionistas colocam, ela não se coloca, não se cabe. A ciência real ela é feita aberta, crítica, autocrítica, com os pares questionando. Por isso que se existe muita desconfiança em relação ao Sputnik V da Rússia, por causa da forma como eles divulgaram os resultados. Então, hoje a gente tem meio um pé atrás do que o Instituto Gamaleya, faz a vacina da Sputnik V, está fazendo, porque ela não fez da forma como as outras fizeram, e com a forma que é esperado que uma produção científica seja feita. Não que não funcione, os dados parecem que funcionam bem, mas a metodologia que eles utilizaram de divulgação deixa a gente com dúvidas, porque a gente não tem material para poder julgar. Agora, as demais vacinas, e aí inclui a Coronavac, inclui a da Pfizer, a da AstraZeneca, Oxford, a da Moderna, essa a gente tem os dados para julgar. Então, a vacina que mostrada na fase 3, que ela teve eficácia, ela vai poder ser usada. A questão é que elas vão ter diferenças entre si. E essas diferenças podem fazer que elas sejam melhores para determinada população e não para outras. Por isso que teria sido importante, quando tinha mais de uma vacina sendo produzida, que se garantisse que pudesse ter acesso a elas. Não foi isso que foi feito no Brasil. Nem como protocolo de intenção. Esse que é o problema. Aí eu quero ter respondido a dúvida aí